Pessoal, hoje eu separei alguns livros para falar sobre eles para vocês e eles me ajudaram bastante ao longo da minha caminhada a alcançar alguns objetivos que eu tinha, apesar de nem sempre eu ter tido o costume de ler, né? É uma coisa que quando a gente começa, às vezes dá muito sono, dá aquela preguiça e tal, mas quando a gente persiste, coisas boas acontecem. A gente começa a enxergar certas situações de uma forma diferente e a ficar mais claro o caminho que a gente deve trilhar rumo a uma situação financeira mais tranquila e mais satisfatória para a gente e para a nossa família. Por isso tem alguns livros aqui, eu vou falar hoje somente de 3. Se vocês acharem interessante, mais para frente eu gravo outro conteúdo. Eu vou falar de alguns que eu considero principais, não que não tenha outros, mas esse para mim tem alguns tópicos que realmente, se uma aplicação prática realmente faz diferença, em pouco tempo a gente começa a ver diferença na nossa rotina, na nossa mentalidade, no nosso dia a dia. E o último é um dos que eu considero mais importantes e que traz uma aplicação prática, mas que com pouco tempo verdadeiramente tem bastante resultado. Assista até o fim para saber qual é. E está gostando do conteúdo? Dá aquela ajudinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo voltado à mentalidade, ao dinheiro e ao direito. Primeiro livro que eu considero interessante, e é um livro bastante comentado já, é esse livro aqui do Thiago Nigro, que é Do Mil ao Milhão. Esse livro é bastante interessante porque ele traz a explicação acerca de algumas questões do mercado financeiro. Ele aborda questão da importância de você gastar bem, da importância de você investir melhor. Ele é bem interessante porque ele já separa os tópicos do pensamento principal já na lateral. Aí ele explica como gastar bem, como investir melhor e como você ganhar mais. Ele traz também uma reflexão que eu acho bastante interessante e é uma coisa que eu acredito ser particular de cada um no momento que está vivendo. Ele fala daquela questão: devo alugar ou devo comprar um imóvel? Cada caso é um caso específico. Eu acredito que as pessoas que falam o caminho é só esse, o caminho é só aquele, eu acho que está pecando, porque cada situação é uma situação específica. A minha dificuldade, a minha necessidade é diferente da sua e por aí vai. Porque, por exemplo, muita gente, vamos dizer, trazer para uma situação mais simples, vamos passo a passo, né? A gente está falando de pessoas numa vida mais simples, uma vida mais modesta. Vamos trazer o seguinte: você paga um aluguel entre 500 a R$1.000. Se você tiver a oportunidade de, por um programa desse aí do governo, você ter a sua casa própria, pagando a prestação entre 500 a R$1.000, você não considera ser importante, não? Porque vamos dizer que você financia pelos 30 anos, mas ao final desses 30 anos, você está pagando por algo que realmente é seu. E você tendo um mínimo de planejamento, de estrutura financeira, de organização, você consegue pagar o que seria o valor de um aluguel, você vai pagar numa coisa que é sua, consegue investir e correr atrás, trabalhar para alcançar outros patamares. Então, o que é que isso quer dizer? Cada situação é uma situação. Aí a gente puxa para uma pessoa que já está mais estabilizada, tem uma condição melhor financeira. Uma pessoa que tem uma condição melhor financeira, que já fatura os seus 10, 20, 30, 50 mil por mês, é uma pessoa que já tem reserva, é uma pessoa que tem outras expectativas de vida, é uma pessoa que pagar 1.000, 2.000, 3.000 de prestação já não afeta tanto, porque ela tem outras ambições de vida e aquele valor ali já não é tão significativo, ela já tem patrimônio. É uma situação totalmente diferente. Então esse livro fala um pouquinho sobre a visão do autor sobre essa questão, mas eu alerto você para você refletir o que é que faz mais sentido hoje para você. Outro aspecto que eu achei bastante interessante é que ele explica alguns termos financeiros que às vezes a gente vê na TV, vê na internet e muitas vezes não entende. Ele explica, e um ponto que eu acho que é virada de chave é o ponto que ele fala para a gente começar a ver nosso nome como nossa marca. E isso é bem interessante, porque a partir do momento que a gente começa a ver o nosso nome como uma marca, isso influencia em a gente agregar valor àquele serviço que a gente faz. Porque, por exemplo, hoje eu sou advogado, eu estou advogado, tenho um escritório,
tenho uma série de clientes que, sem sombra de dúvidas, me contratam, estão comigo por acreditarem no meu trabalho. Eu, querendo ou não, sou uma marca. Eu acredito que para me contratar eu devo passar credibilidade, eu devo ter uma boa comunicação com eles, eles devem ver sentido naquilo que eu entrego, por isso me contratam. E da mesma forma em outra série de coisas. A forma que a gente se comunica, a forma que a gente se porta, o que a gente idealiza, aquilo ali que a gente discute acerca do que a gente concorda, isso influencia na construção de nossa marca pessoal. Toda atitude que a gente tem é voltado à forma que as pessoas veem a gente. Não que isso seja importante, mas para uma pessoa que está tentando, tem a ambição de construir patrimônio, a vida é feita de relacionamentos. Então a forma que a gente se comporta, a forma que a gente impõe respeito e é vista pela sociedade importa bastante para a gente alcançar certos objetivos. Vamos agora para o segundo livro. Esse livro aqui é um livro que eu comprei até recente e eu considero bastante interessante. Se quando eu atinei para essa questão de investimento, mercado financeiro, eu tivesse lido ele, teria me poupado uma série de dores de cabeça, né? Porque às vezes a gente quer alavancar, a gente quer adiantar resultado e acaba se prejudicando. O nome do livro é Fique Rico, Investindo de Maneira Simples. É do autor André Fogaça. Eu ainda não terminei, mas eu já estou gostando bastante do livro. Falta só alguns tópicos, porque tem tópico que é bastante interessante. Eu leio mais de uma vez para fixar e ver a verdadeira aplicação prática, certo? Por que eu gostei desse livro? Ele fala do simples supostamente ao avançado, mas numa linguagem acessível. Por quê? Ele desmistifica aquela questão do perigo de investir em ações, que muita gente, eu chego até hoje para falar com muita gente, e muita gente acredita que é perigoso demais investir na bolsa de valores, investir em ação, porque tem muitas manchetes, tem muitos comentários que falam do risco exagerado. Só que o que ele desmistifica? Na verdade, não é o simples investimento em ação. Não é, por exemplo, um swing trade. É uma operação voltada a um tempo maior exposto àquele risco, por exemplo, naquela ação. Geralmente a operação que traz mais risco não é uma operação de swing trade. São operações que tratam sobre o day trade, que é uma operação que acontece num curto espaço de tempo, na maioria das vezes no mesmo dia. Esse livro traz uma reflexão que, segundo algumas pesquisas, 97 a 99% das pessoas que fazem o day trade tem prejuízo. E isso eu não estou desmerecendo aqueles que conseguem. Tem pessoas que, pessoalmente, eu não conheço nenhuma que tenha o resultado. Eu conheço algumas pessoas que perderam muito dinheiro operando day trade. Mas tem algumas pessoas que eu acompanho na rede social que mostram que conseguem resultados e eu espero que realmente consiga. Ele traz uma análise por meio de estatística que, analisando o mercado de ações, o mercado financeiro ao longo de vários anos, o mercado subiu. O mercado deu lucro para aquela pessoa que estava. Eu vou falar da operação que eu hoje gosto mais e é uma das que eu tenho um capital aportado no swing trade. Vamos dizer que você tem ação do Banco do Brasil, ação da Petrobras. Ele fez uma análise, ele trouxe uma análise da ação ao longo de 10, 15, 20 anos e mostrou que as pessoas que se mantiveram posicionadas naquela ação, apesar das crises que acontecem, teve a crise a questão do Covid, tiveram outras crises antes, e por conta da crise, o valor das ações despenca. Muitas pessoas nesse tipo de situação, elas vendem um papel e por isso elas acabam tendo prejuízo, porque venderam no momento inadequado. Muitas coisas acontecem por causa do momento inadequado, tanto para comprar como para vender. Porque o que acontece? Muitas pessoas, tanto no mercado de ação como no mercado cripto, compram o ativo quando está nas manchetes. Alta na ação tal, alta na moeda digital tal. Esse momento, quando está todo mundo falando bem da ação, é um momento em que muitas vezes o valor do ativo já está esticado. E quem compra já está comprando sem uma certa margem. Porque quando já esticou demais o valor do ativo, a tendência é ele cair para ter uma correção e depois voltar a subir. Eu não estou dizendo que você comprar quando está em alta, em tese é ruim. Eu estou dizendo que você tem que ter estômago, tem que ter a preparação mental
para saber que o mercado financeiro funciona em ondas. Ele não está sempre subindo, não está sempre descendo, ele está sempre oscilando. E você tem que ter o psicológico para saber como é que está cada momento. E esse livro me trouxe uma visão melhor desse tipo de questão. Ele explica sobre ações, como é que você tem que ter a visão para aportar cada mês, o que é que você deve fazer para efetivamente passar a ter resultado. E tendo a visão do hoje, né? Você vai começar com um valor consideravelmente pequeno e você investindo mais valor, você vai passar a ter mais controle, ver mais resultado, né? O resultado que você vai ter é proporcional ao aporte, ao seu estudo e ao momento em que o mercado financeiro está. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Eu acredito que depois eu vou dar outra lida nele, porque traz muitas dicas interessantes e desmistifica um ponto importante que eu não posso deixar de falar. No investimento, tem duas coisas, tem dois fatores. Aqueles que se expõem de forma agressiva ao risco, aquelas pessoas que especulam dentro do mercado financeiro, e aquelas pessoas que têm um investimento mais conservador. Pode ser em título do Tesouro, pode ser em um CDI, pode ser em algum fundo, pode ser em ações. E a diferença entre elas é muito gritante. Porque o investidor, por exemplo, que faz o day trade, que tem alta alavancagem, alto risco, ele tem um apetite maior por risco. Então, para você entrar numa operação dessa, você tem que saber que a operação pode dar ruim. Então, você está disposto a perder aquele dinheiro que você está operando? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, uma pergunta importante. Porque se esse dinheiro for mexer com o seu psicológico, for uma coisa, um dinheiro que você não está disposto, você não pode perder, porque, por exemplo, você vai pagar uma conta, você depende dele para se manter, é uma operação que traz muito risco e eu não recomendo, bem como o autor desse livro. Já você montando o patrimônio de forma leve, de forma tranquila, com o passar do tempo, você tem que ver que você necessita passar a ser amigo do tempo para ter certos resultados. Você estruturando uma carteira, focando na questão da sua aposentadoria, focando em 10, 20 anos, a probabilidade de você ter sucesso no mercado financeiro é muito grande, porque você passa a ser amigo do tempo, você passa a ser amigo do longo prazo. Então é um livro que eu recomendo bastante. Agora vamos para o livro que eu considero... Esse livro aqui é fantástico. É um livro simples. Se você tem filho que ainda é pequeno, gosta de ler até gibi, essas coisas, é um livro que eu recomendo porque a leitura dele é simples. Ele conta por meio de história. Ele conta a história de Arcade, como é que ele saiu da vida simples e alcançou objetivos grandes na Babilônia. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. É um livro bem interessante porque ele traz, por meio de uma linguagem simples, uma história que faz você refletir acerca do futuro. Como você se prepara para o futuro, como é que você se prepara para a sua tranquilidade financeira. Eu não vou dar spoiler do livro, mas ele fala basicamente que você, ao longo do mês, quando você recebe seu salário, você tem que, primeiramente, antes de tudo, você tem que se pagar. Muitas vezes a gente leva a vida no automático, né? Trabalhando, pagando conta, tirando empréstimo por causa de alguma situação de emergência que aconteceu. E esse livro traz uma reflexão que imprevistos sempre vão acontecer. Logicamente, levando em conta a época em que ele retrata, mas ele fala com clareza que a gente tem que estar preparado para o imprevisto e sempre, antes de tudo, quando receber, no mínimo a gente separar 10% daquilo que ganhou para fins de montar uma reserva, de separar um dinheiro para a gente investir e crescer como pessoa. E como eu tinha dito no início do vídeo, o último livro eu considero bastante interessante porque ele traz uma aplicação simples. O que é você separar 10% do que você ganha ao longo do mês para juntar, para investir ao longo dos anos? É quase nada. Eu sei que muitas pessoas estão atoladas em dívidas, não tem muitas vezes para pagar as contas de um mês. Mas quando você se planejar e passar a fazer essa pequena ação, se pagar primeiro com 10% no mínimo daquilo que você ganha, você vai ver que as coisas mudam. Isso é uma coisa que eu faço até hoje e isso tem me ajudado bastante. Pronto, e para o vídeo não ficar grande, esses foram 3 dos livros que eu já li, que eu achei bastante interessante. Tem muitos outros também que, sem dúvida, contribuem com algum tópico para o nosso desenvolvimento, para entender como fazer, como investir, qual o melhor caminho. Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu já li umas 4 vezes, esse livro. Não estou nem com ele aqui, eu acho que eu emprestei.
Mas tem muitos livros bons. Esses aqui são alguns outros que eu já li. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu comentário. Quem sabe a gente não grava outro vídeo falando sobre outros livros. Certo? Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo.